O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, Deus contém ou está contido? O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, capítulo 1, versículos 25 a 27. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, Deus falando consigo mesmo, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. É interessante que ele está falando no plural. Agora vamos fazer. Muitas vezes a gente fala coloquialmente, vamos fazer tal coisa, mas esse vamos é tu só, é sozinho. É uma forma de expressão. E aqui não, irmãos. Aqui é real. Quando Deus fala vamos fazer, porque é uma conversa tríplice entre Pai, Filho e o Espírito Santo. A partir do momento que Deus está falando segundo a nossa imagem e semelhança, a imagem do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com ele. Ele os criou homem e mulher. E é tremendo quando você começa a entender e discernir esse mistério, que apesar de ele ter feito os animais segundo a sua espécie, para a qual ele concedeu quando os estava fazendo, houve uma peculiaridade na criação do homem. A partir dele, Deus, o Cristo, antes da fundação do mundo, antes da cenografia bíblica, que é a cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus havia sido já imolado antes, muito antes do mundo existir. É um mistério espiritual que poucos discernem. Esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir dele, ele gerou a criatura humana, para que nela fosse carregada a mesma natureza divina, a qual ele se expressa aqui como parecido, como semelhante. E é interessante quando a gente começa a ler as cartas paulinas, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, até um louvor que nós entoamos aqui hoje, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A profundidade que é isso aqui, irmãos, só quem realmente está no Espírito para compreender. Porque tudo vem dele, tudo é feito pelas mãos dele, e tudo é feito para a glória dele. Quando você louva e tem essa compreensão do que está contido em Romanos 11:36, esse versículo enfatiza a soberania, a onipresença de Deus, destacando que ele é criador e sustentador de todas as coisas, e de tudo que existe depende dele, para que a sua existência perpetue. Tudo que existe, tudo que foi materializado nessa existência está contido nele, e para que isso permaneça, para que isso se perpetue, é necessário permanecer nele. Pois toda a existência, ou seja, tudo que existe, está contido em Deus. Tudo que você possa imaginar, que tem forma, até uma célula, até um átomo, toda a matéria, crendo ou não, querendo ou não, isso é um fato. Ainda que você seja um ateu, ainda que você pense diferente, que as coisas são diferentes como você tem através da sua informação distorcida acerca das Escrituras, por isso que podemos afirmar que Deus não existe. Deus, ele é, pois ele não cabe numa existência. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos fez segundo a sua semelhança, colocando em nós sua natureza divina, cada qual em seu ambiente, da mesma forma que ele fez os peixes para viverem na água, os animais selvagens para viver na terra. Deus nos fez para vivermos nele a partir
desta fase terrena da nossa existência, essa fase que estamos vivendo aqui, cujo propósito é o de vivermos nele por toda a eternidade. Mas como a nossa natureza foi corrompida, lá no Éden, a partir de Adão e Eva, a nossa natureza foi desconstruída segundo a santidade que Deus colocou em nós por desobediência. A única maneira de a gente resgatar essa aliança, a única maneira de Ele estar em nós e nós nele, a única forma de Deus estar contido em nós e nós estarmos contidos nele, e esse estar contido aqui não quer dizer sensato ou ponderado, esse contido não quer dizer um comportamento, um caráter, não, é o sentido de estarmos em Deus e Deus estar em nós, no sentido de Deus nos conter e Ele estar contido em nós. É nesse aspecto que nós estamos aqui falando essa noite. Só através de Jesus Cristo há essa possibilidade dessa reconstrução, dessa nova aliança. Por isso que Deus é o nosso ambiente natural, da mesma forma que a água para os peixes, a terra para os animais domésticos. Se cada criatura for retirada de seu ambiente natural, ela morre. Experimenta tirar um peixe da água e resolve tirar um animal da terra e jogar na água. Você vai perceber que ele não vai durar muito tempo. Por isso que, se o ser humano não estiver contido em Deus, ele até pode existir, mas não terá vida em si mesmo. Eu costumo dizer que existem muitas pessoas que apenas existem. Elas são funcionais. Elas comem, bebem, se relacionam, namoram, casam-se, procriam, mas não têm uma vida. Porque para existir vida é só a partir daquele que nos gerou semelhante a Ele. Quando nós nos afastamos dessa semelhança, nós não nos diferenciamos daqueles cuja natureza, cuja espécie é selvagem. Seja um peixe, seja um animal da terra. E infelizmente, para esse caminho que a humanidade tem caminhado. E é por isso que o Evangelho tem sido pregado por novos pregoeiros, por novos visionários do Evangelho, cuja revelação vem do Espírito Santo, porque abriu o coração, abriu a mente para discernir pelo Espírito essa verdade espiritual. Veja que o apóstolo João, no capítulo 14, versículos 10 e 11, nos diz: será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus falando para eles naquela época. Então Jesus disse aos seus discípulos: o que eu digo a vocês eu não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou seja, eu estou contido nele e ele está contido em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Irmãos, é coisa tremenda quando a gente lê essa palavra e nós identificamos esse mesmo modus operandi que a igreja na terra hoje vive. Há pessoas que a gente tenta pregar o Evangelho, tenta explicar como é que o cordão vive, como é que o cordão é a igreja sentar dentro de um templo que você comumente chama de igreja. Como é que é viver essa liberdade sem estar necessariamente institucionalizado. É exatamente essa dificuldade que Jesus naquela época já tinha com seus discípulos. Se vocês não estão confiando, se vocês não estão crendo na minha pregação, se vocês não acreditam nas Escrituras, se você acha que é mentira o que eu estou dizendo, que eu não estou no Pai, o Pai não está em mim, então observe os milagres. Observe o meu testemunho, me olha como carta viva, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na vida daqueles poucos que deram ouvido pra gente, como a gente tem alguns poucos que caminham conosco e já são testemunhas dessa verdade, mas a maioria não quer. Tem irmãos que ligam pra gente assim, oprimidos, sabendo que saíram de lá, não suportando mais, e começam a enxergar, seja através de revelação, através de sonho, ou de constatação mesmo, simplesmente pelo psiquê, usando um pouquinho do cognitivo, você percebe que aquilo não é, nunca foi de Deus, e muito menos agora nesses últimos dias, em que Deus não está preso a locais físicos. Ele é como o vento, que não se sabe de onde vem nem para onde vai. E Ele quer levantar uma igreja realmente invisível, para que no dia do arrebatamento sejamos todos, uma vez arrependidos, salvos por Ele. Mas infelizmente nem todos querem. Não é porque Deus faça a acepção. A ignorância, a arrogância, a soberba desses poucos tais para os quais pregamos o Evangelho não os permite abrir os seus corações. A dureza de mente é consequência da dureza de coração. E isso Jesus enfrentava com seus discípulos, tanto a ponto dele dizer: se vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo, se vocês acham que é conversa fiada, se vocês acham que eu vim aqui para enrolar vocês como os fariseus têm feito, então começam a observar o que eu estou fazendo, que eles não fazem. Observam os milagres e vocês vão entender. Já no Antigo Testamento não era diferente também, irmãos. Quando você começa a ver o que Moisés enfrentou ali, sendo ordenado por Deus para tirar um povo do Egito, um povo que estava aprisionado por consequência do seu próprio pecado, da sua própria desobediência, veja o que o texto nos diz por si mesmo, sem precisar teologia, sem hermenêutica, sem homilética, sem dialética, sem nada, só prestar atenção e entender. Capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus falando: agora se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, não é obedecer meia boca,
não é obedecer em parte, não é obedecer naquilo que te convém, não é obedecer do teu jeito, é obedecer segundo a vontade soberana dele. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, ou seja, toda a terra está contida em mim, tudo é gerado de mim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras, Moisés, que tu vai ter que falar para os israelitas. Eles não vão entender nada. Você está entendendo por que você tem que pregar o evangelho muitas vezes para umas cabeças de prego que não querem entender? Ainda ontem eu passei por isso. Só pede oração. Reza por mim, pastor. Reza não adianta, irmão. Tá faltando que nem um vídeo que eu tenho no nosso canal lá, posicionamento e atitude. Eu vou deixar o link. Enquanto você não se posicionar, a tua oração, ela vai ser vã. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Perceba que Deus é um Deus de ordem e decência. Para você estar contido nele, ele poder estar em ti, para que você tenha discernimento de espírito acerca das coisas que você vive, liberto da religiosidade, liberto do fanatismo, você tem que se entregar para essa verdade. Senão você não vai viver uma experiência genuína do evangelho, com o evangelho, para o evangelho, sem entender que tudo vem dele, que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não, você quer fazer segundo a tua vontade, exatamente como aquele povo fez naquela época. Já o salmista Davi, naquela época, também já tinha essa compreensão, tanto que num Salmos maravilhoso, o salmista Davi faz uma das maiores contribuições teológicas da Bíblia, que se refere à onisciência, à onipresença e à onipotência de Deus, ou seja, toda aquela sabedoria, todo o poder, toda a presença em todos os lugares ao mesmo tempo que Deus tem. Ele é o único que pode ter essa primazia, essa soberania no mundo espiritual e físico. Tanto que muitos teólogos do mundo todo, ao longo de todos os períodos da igreja, o consideram como um salmo mais importante escrito por Davi nesse quesito. Inclusive, eu fiz um louvor exatamente falando desse salmo, sem ter conhecimento da palavra. Eu tive uma compreensão do que Deus havia feito em mim sem conhecer o livro Bíblia. Por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que não conhece as Escrituras. A palavra de Deus antecede as Escrituras. Para você estar contido em Deus e Deus estar contido em você, é necessário que a palavra habite teu coração. Guarde a palavra, a Escritura é consequência, como fala o salmista no Salmo 119. Guardei tua palavra, não a tua Escritura, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o salmista Davi, olha que poesia maravilhosa. Eu peguei uma versão mais clara, mais pedagógico-didática para você entender, no Salmos 139, de 6 a 16. Davi falando: Senhor, eu não consigo entender como é que tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escuridão, a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão, porque tudo está contido em ti. A luz e a treva em ti, tudo é gerado a partir de ti. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, em secreto. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. E João 15,16, ele fala: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos douradouros. Percebe que esse Deus nos conhece tanto, segundo a descrição de Davi no Salmo 139, que mesmo que ele nunca tenha se revelado para ti, ainda que tu nunca tivesse tido uma experiência com ele, como aconteceu comigo naquele dia 12 de outubro de 2005 ali em São Paulo, eu nunca havia tido uma experiência pessoal com esse Deus. Eu tive sim experiência com religiões, eu tive sim experiência com dogmas humanos, eu tive sim experiência com o mundo espiritual, das trevas, pensando que era luz. Eu tive sim experiência com todo tipo de entidade, mas não com o Espírito Santo. E essa observação, essa reflexão, a partir do momento que Deus se revelou para mim, eu consegui entender que Ele me amava.
e me ama. Tanto que ele não fez acepção de mim. E aí eu pude entender que ele me escolheu primeiro porque ele me amou primeiro. E ele nos chamou para a gente ir produzir fruto duradouro. Não tem como você produzir fruto se você não virar árvore. Um fruto não nasce, ele não tem vida em si mesmo se não vier de uma árvore. Portanto, cada um de nós que tem chamado, Deus nos convoca essa noite. Uma vez habitando nele, nós precisamos frutificar. Para com essa moleza de virar crente de banco de igreja, de achar que você está simplesmente ouvindo uma palavra, ouvindo uma pregação, como muitos ficam ouvindo, dentre tantas as nossas. Eu louvo a Deus por isso, porque a fé vem pelo ouvir, mas se essa fé não frutificar em ti, você não vai se transformar em árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, para que esse fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, em nome do Filho, Ele te conceda. Entendeu por que você não vê as tuas orações atendidas? Entendeu por que você não consegue avançar na tua caminhada espiritual nessa existência? Porque você não entendeu que a tua vida começa aqui, mas ela não acaba com a tua morte. A morte é a limitação do teu corpo físico, mas nós permanecemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nele que nós vamos transladar esse tempo, essa fase, sem ver a morte. É promessa dele. E aqui João deixa muito claro as palavras de Jesus Cristo, irmão. Porque a única forma de eu produzir frutos é primeiro vir a árvore. Por isso que ele nos chamou primeiro, ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto, para que tudo que a gente pedir em oração, por isso que a gente fala, você que não é cristão, por que esses crentes falam tudo em nome de Jesus? Porque ele é o porta-voz, ele é o advogado, o único mediador no mundo espiritual, ele é o único, não tem medianeira, não adianta você querer botar medianeira, pode acender vela, pode queimar incenso, pode fazer despacho, não adianta, não tem como inventar roda, não tem como mudar as leis naturais da física quântica, mecânica quântica, não tem como virar um cientista maluco inventando algo que não existe, porque nós temos apenas que descobrir e discernir as coisas criadas por ele, o Rei da Glória. O homem não pode criar nada. O homem não pode ter nada, a menos que do céu lhe seja dado, inclusive a compreensão. Pede discernimento, pede sabedoria para você discernir isso de uma vez por todas e viver nessa liberdade contida em Deus e não oprimido como você vive. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 13, ele declara isso porque ele teve também essa experiência com Deus antes do Cristo. Isso que é maravilhoso. Antes de Jesus ter vindo à terra, Antigo Testamento, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está contido em mim. Isaías teve essa percepção, irmãos, porque não existia a carta paulina, não existia a Bíblia, não existia nada. As escrituras ainda não eram escrituras, os livros dos profetas estavam em construção. Isaías, numa profunda intimidade com esse Deus, fora da estrutura religiosa, é ele, Deus, é uma intimidade. Essa intimidade com Deus é uma busca pessoal que não depende de ninguém a não ser de ti, com Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tenhamos acesso ao trono e não precisemos amarrar corda, como os antigos sacerdotes, senão eles seriam fulminados se entrassem nos santos dos santos. Isaías teve essa compreensão. Antes do véu ser rasgado, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, pregar o Evangelho, já naquela época. Para quem? Para os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, os que estão presos nas drogas, nos vícios, nas prostituições, e pôr em liberdade aqueles que estão algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia do retorno dele, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Carvalho é aquela árvore resistente, no meio de tempestade ela resiste, por isso carvalho de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Por isso que tudo é para a glória dele. Quando ele se derrama sobre nós, quando ele se derrama sobre cada um dos seus escolhidos, é para que através da manifestação da sua graça, ele seja glorificado. Porque tudo vem dele, é para ele. Quando você aprender a viver pela graça, e você aprender a estar contido em Deus, e deixar Deus conter você, você entender que a partir daquele momento não é mais tu que vive, é Cristo que vive em ti, as coisas velhas se passaram, tudo já se fez novo, é uma nova mente, é uma nova visão, o teu cognitivo é totalmente alterado, porque a partir dessa percepção, o teu comportamento muda, os teus pensamentos mudam, a tua conduta muda e a tua adoração também. Quando eu era menino, eu cultuava, eu adorava, eu me manifestava, eu me relacionava como menino. Hoje, como homem, eu procuro adorar, eu procuro cultuar, eu procuro pregar como homem. Não importa onde, o lugar é detalhe.
Pode ser na minha casa, pode ser na sua, pode ser até numa igreja. Até numa igreja dá pra gente pregar, não sei se você sabe disso. Mas você não pode fazer daquilo ali o teu Deus. O Deus é soberano, ele é criador, ele não é criatura. E quando ele fala que é tudo para a sua glória, essa força que ele nos dá como carvalho de justiça é para que nós permaneçamos, mesmo na dificuldade, firmes na presença dele. Veja que o evangelista João, no mesmo capítulo 14, agora versículos 16 e 17, nos diz: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro auxiliador, um outro consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês, ou seja, contido em vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. A partir do momento que ele passa a estar contido em nós, ao nos tornarmos corpo de Cristo, irmãos, essa percepção é tão natural quanto respirar. Observe que o texto, o tempo inteiro, Jesus está falando: eu vou ter que subir, eu vou ter que ir embora. Eu, na forma de homem, eu não consigo ter essa onipresença que eu tinha quando estava com um pai lá como Cristo. Mas a partir do momento que eu subir e ficar à destra do seu trono, aguardando o arrebatamento, enquanto isso ele vai mandar o Espírito Santo. São pessoas distintas do mesmo Deus. Esse mistério tu só vai compreender no dia da ressurreição. Um está contido no outro. E a partir do momento que a gente tem essa percepção de que esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui descrito por João, a Trindade, em comum acordo, o Espírito Santo vem para a Terra para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. E ele vai nos instruindo, ele vai nos orientando a caminhar na sua presença. É por isso que você precisa se tornar igreja, apesar de você não se identificar nem mesmo conosco. Eu acho legal a pregação dos irmãos do Cordão, mas eles não têm igreja, não tem nem placa. Não precisa congregar conosco. Eu gosto daquela Assembleia de Deus, mas é muita gritaria. A doutrina deles é boa. Tem cadeira para sentar, tem placa, mas é muita gritaria. Eu fico meio surdo. É uma opção. Tem Igreja Batista, que palavra maravilhosa, um ensino espetacular, mas eles são muito mornos, são muito silenciosos, que nem os presbiterianos. Não me identifico muito com eles. Esses outros neopentecostais também aí, que tem aí esse movimento só de dança e tal, não está me alimentando muito, eu acho que também lá não é legal. Você percebe que enquanto você não for igreja, você não conseguirá se identificar com nenhum tipo de sistema religioso, porque todos eles são falhos, inclusive o nosso, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pessoas falhas. Mas a partir do momento que ministérios como o nosso, que são poucos, isso eu posso afirmar para vocês, te ensinam a tornar-se corpo de Cristo. Você sozinho é uma perna, é um braço, que fora do corpo está amputado, é que nem um galho cortado da videira. Que nem a época da poda, que você corta um galho e aquele galho seca, é amputação. Você não tem vida em si mesmo, você só tem vida quando é enxertado nesse corpo. É por isso que o congregar, o reunir-se, o estar caminhando junto, o cear, faz parte desse processo, dessa ordenança do nosso Senhor, para que nós perseveremos e permaneçamos até o fim da nossa existência, ou se ele antecipar, o arrebatamento da igreja, que pode vir a acontecer a qualquer momento, inclusive enquanto eu estiver aqui pregando. Um trovão como um raio do Oriente ao Ocidente, ele daí busca a igreja, acabou. Já não preciso me desgastar mais em tentar te convencer da verdade, porque o Espírito Santo até então tem feito isso, mas muitos têm endurecido o coração, porque não conseguem entender esse mistério por não abrir o coração, porque não entendeu que para ser igreja tu não precisa ser uma instituição, tu tem que estar juntamente com mais alguém, que nessa mesma confiança, por isso que Deus quer que nós não vivenciemos sozinho, por isso que cordão de 3 dobras, 2 é melhor do que 1, agora no inverno, porque 2 podem aquecer-se, porque no trabalho, o fruto do trabalho vai ser muito mais proveitoso, tudo isso as pessoas não querem entender, porque não conseguiram ter a percepção do que é verdadeiramente ser uma igreja, independente de ser um sistema. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 1 a 4, Deus já começa a abrir o entendimento de alguns. Quando ele começa a ler que no dia do Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Os discípulos de Cristo estavam num lugar só. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval, um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. A partir do momento que você começa a buscar essa presença e vai se santificando na presença dele. Tive essa experiência com Deus sozinho, muito antes de passar por todas as denominações, as quais eu não vou declinar nomes aqui hoje. A minha ida para cada uma delas tão somente me ajudou na compreensão do modus operandi de Deus, para que nós pudéssemos ter experiências
e até conhecer os irmãos que a gente conhece hoje, para nessa nova fase, nessa nova etapa, agora como ministério, podermos professar a mesma fé, a mesma consciência em Cristo Jesus, nessa liberdade para a qual Ele nos chamou. Mas era necessária a entrega, a renúncia em Cristo, sozinho, na independência, na individualidade. A santificação é um processo singular. Para eu estar em Cristo e Cristo estar em mim, é Mateus capítulo 6, quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta. Intimidade tem que fechar a porta, é como um casal em núpcias. Fala com teu Deus em secreto, só tu e Ele. Não tem que ter auxiliar, não tem que ter mediador, não tem que ter pastor, nem pastora, nem bispo, nem apóstolo, nem pai de santo, nem mesa de santo, ninguém. Só tu e Deus. Conversa com Ele em secreto. Mas uma conversa sincera, não uma reza mecânica da boca para fora. Fala com a tua alma com Ele. Eu duvido, irmãos, tu não obter uma resposta. Eu duvido. Que o teu Deus em secreto que tudo vê te recompensará. A recompensa é a resposta da tua indagação no meio daquela aflição. E assim foi com esse povo que estava reunido ali, quando eles estavam carentes, saudosos da presença de Jesus Cristo, que já tinha sido assunto aos céus, e agora estamos órfãos, estamos abandonados, mas Ele falou que a gente não ficaria. Aquela confusão, agora sai da igreja, agora como é que vai ser? Perdi a cobertura. Eles estavam reunidos, todos juntos. Eu lembro que no começo da nossa caminhada, no Ministério Pentecostal, onde a gente frequentou, onde eu conheci o pastor Salvador e o pastor André, de forma voluntária e espontânea, nós nos reunimos no sítio dele lá em São Francisco de Paula. Como Deus falou conosco. Como Deus se revelou naquele lugar. Como Deus nos encheu do seu Espírito, revelou mistérios. Revelou até a viagem que a gente começaria a fazer quando na ocasião das 2 vezes que fomos até São Paulo. A intimidade faz com que o Espírito esteja em você e você nele. Você tem que conter esse Deus para estar contido nele. Senão você não vai ter uma experiência genuína com esse Deus vivo. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, verso 18. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, e a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo, ou seja, Jesus que dá vida à igreja. Senão é só uma instituição. Se não tiver Jesus, é só um ajuntamento. É um country club, porque ele tem que estar contido no corpo. A cabeça tem que fazer parte do corpo. Senão não tem jeito, não tem vida. Ele é o primeiro filho, primogênito, que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Por isso que Ele é o primogênito, a primazia toda é dele. Na raça, na espécie humana, não houve e jamais haverá em tempo algum. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Por isso a Ele a honra, a glória e a adoração. Esse é o Deus verdadeiro o qual nós servimos. Paulo escreve aos Efésios do capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Aqui quando fala Deus, está falando do Pai, tá, irmãos? O Deus Pai colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo, a igreja, como único Senhor de tudo. Olha que tremendo isso. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Aleluia. Por isso que seus membros estão contidos no corpo, como eu falei agora há pouco, o qual completa todas as coisas em todos os lugares, onde quer que nós estejamos, seja dentro de um templo, seja aqui na minha casa, todos os lugares. Então para de ficar procurando franquia, para de ficar batendo cabeça achando que pelo fato de você não estar filiado a alguma denominação, alguma instituição religiosa, você está desviado de Deus. É mentira do diabo, é mentira. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Eu falo com temor e tremor para muitos que estão perdidos e confusos até hoje, porque não conseguem se sentir filhos, filhas de Deus, porque saíram de uma denominação como se fosse um babalorixá, padre, ou um guru, ou um bruxo, seja o que for que você chama ele, para ser seu Senhor, quando na verdade o véu foi rasgado. Temos acesso direto a Ele pela mediação do Cristo, porque Deus Pai deu somente a Cristo essa autoridade. Nenhum outro Espírito na terra tem, exceto o Espírito Santo, que também faz parte da Trindade. E Paulo fala ainda aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É claro que o descontrole proporcionado pelo álcool contido em nós faz a gente fazer bobagem. O álcool, ele mostra muitas vezes a essência da pessoa. Agora, quando você se embriaga do Espírito Santo, como algumas vezes eu fui buscar consagração com alguns irmãos de São Paulo, eu voltava para casa, parecia que eu tinha bebido uma coisa sedativa, mas era uma embriaguez espiritual. Eu chegava a cambalear e ao mesmo tempo aquela alegria, aquele arrepio do alto da cabeça à planta dos pés, e aquela voz falando no meu coração: eu te amo desde o ventre da tua mãe. A palavra começava a revelar em mim antes mesmo de eu conhecer o livro. Por isso que eu vim entender que a palavra antecede à escritura contida dentro do livro.
A Bíblia contém a Escritura que contém a palavra. Quando eu discerni isso, irmãos, foi algo tão libertador e ninguém conseguiu me manipular, nem mesmo quando eu me sujeitei por obediência, assim como em Êxodo, Deus falou que agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, a nossa aliança é em Cristo, é um novo sacerdócio, sim, não segundo a ordem passada, mas agora pela ordem de Melquisedeque. Essa obediência tem que permanecer. E é nele que estamos alicerçados como igreja hoje, debaixo de uma ordenança apostólica, para que possamos prevalecer contra principados e potestades. Senão você não vai conseguir permanecer em pé. Eu só posso resistir todo esse mal, como Paulo fala em Filipenses 4, versículo 13. Eu posso só resistir a tudo quando eu estiver contido em Cristo. Aí sim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estiver contido em Deus, nada será impossível. Lucas 1,37 também fala isso. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não há impossíveis para Ele. Mas eu preciso estar alicerçado, agarrado em Cristo. Senão, é só uma religião, é só um dogma. É uma fé humana, não uma fé espiritual. Paulo ainda insiste em Romanos, no capítulo 8, versículos 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim que são os crentes na terra. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eis a importância de estarmos contidos nele. Se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos saber jamais o que é esse amor, jamais vamos entender o que é sobreviver diante desses dias de angústia, esses dias de morte. E eu oriento os irmãos, pastores e todos que congregam conosco, a antes de saírem de casa, dobrarem seus joelhos, para que o sangue de Jesus os guarde, para que se revistam da armadura de Deus, para que se escondam debaixo das asas do Onipotente, para que praga nenhuma chegue às suas casas. Mas se essa fé não for praticada, se essa fé não for vivida, se é apenas uma palavra que a pessoa lê e não pratica, é tão tolice quanto aquilo que Tiago descreve. Está enganando a quem? A si mesmo. Você lê e não praticar. Você começa a entender e discernir o mundo espiritual com uma maturidade muito maior. Veja o que o Davi, no Salmos 24, verso 1, nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, tal qual a mesma consciência que lá Moisés, Deus falando para ele no Êxodo, que embora toda a terra seja minha, aqui Davi teve a mesma experiência. Percebe que naquele tempo não havia pregação de evangelho, a igreja não estava nem fundamentada ainda, mas eles tinham tanta comunhão com Deus, que o próprio Davi, assim como Moisés, teve essa mesma compreensão, o próprio Deus falando com eles: ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Essa compreensão só por revelação divina, essa compreensão só para quem está realmente contido em Deus, para quem está debaixo da sombra do Onipotente, para quem tem uma aliança com esse Deus. E Paulo segue, irmãos, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20. Pois, quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, eu já entendi, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Essa palavra é extremamente pedagógica para você pôr em prática a fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem, como está descrito em Hebreus. Mas como é essa fé em fatos que não se veem? É exatamente o que Paulo faz aqui. Quando ele entende que ele está vivendo no tempo da graça, embora ele sendo judeu, tendo vivido debaixo de uma estrutura teológica, aos pés de Gamaliel, com uma teologia aprofundada, um profundo conhecimento das escrituras daquela época, ele viu que tudo aquilo não tinha mais significado nenhum para ele. Agora ele está debaixo da graça de Deus. Portanto, ele foi crucificado com Cristo e ressuscitado com ele. Essa condição de você deixar Cristo viver em você, até as tuas emoções passam a ser as dele. Quantas vezes a gente se pega aflito em algum problema e muitas vezes a gente não se volta para Deus em oração. A gente passa a ser tão prático, tão evangélico, muitas vezes, por assim dizer, e esquecendo de ser cristão, de ser verdadeiramente um praticante do evangelho. Se eu estou angustiado, essa angústia não é minha. E daqui a pouco a mente de Cristo prevalece sobre a tua mente, porque Cristo está contido em nós através do Espírito Santo. E quando nós buscamos ele em oração, instantaneamente, irmão, aquilo sai da gente. Quantas vezes eu tive oprimido por motivos que não convém falar aqui agora, e ao buscar Deus ali no secreto do meu quarto, Deus fala comigo: filho, eles não estão entendendo porque eles estão todos doentes. Então somente prega o evangelho e deixa que o meu Espírito, em tempo oportuno, os visitará e os fará entender. Eu tenho visto, irmãos, quantas pessoas estão entendendo isso pela dor, porque pelo amor não abriram o coração. É triste dizer isso, mas é a verdade espiritual que Deus me encarrega de dizer para ti essa noite. E eu encerro, irmãos, com o evangelista João,
no capítulo 14, versículo 20. Quando chegar aquele dia, o dia que cada um de nós haverá de enfrentar, vocês ficarão sabendo, Jesus dizendo, que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim. Quando você entender que Cristo está em Deus Pai e nós temos que estar em Cristo para Cristo estar em nós, aí você vai perceber que a única maneira de alcançarmos a salvação é nós estarmos contidos em Deus, para que uma vez contidos dentro dele, por sua misericórdia, amor e bondade, seu Espírito Santo, estando contido em nós, nos ensina e nos dá discernimento de coisas que esse mundo não pode compreender, porque são coisas espirituais que o cognitivo humano não é capaz, porque o próprio Deus cega o entendimento deles, para que nós que o buscamos sem interesse, sem barganha, mas tão somente por desejar, almejar a sua graça e a sua salvação, a nossa salvação, Deus se derrama abundantemente. Por isso peça a Deus sabedoria, peça a Deus que Ele abra o teu entendimento, peça a Deus para que Ele faça morada em você e você possa estar nele, para compreender e discernir as coisas espirituais, e por ninguém você poderá ser discernido, mesmo daqueles que escarnecem da tua fé, como por tantas vezes eu fui, e muitos desses hoje, arrependidos, vêm até congregar conosco, porque entenderam que Ele é Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para você nesse dia 24 de abril do ano de 2024, na reunião do Cordão. Bendito seja o rio, bendito o teu ser, meu Deus de maravilhas, tu criastes o meu ser, os teus olhos me viram muito antes de eu existir, por isso estou aqui.